Fala aí, torcida São Paulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal com as últimas notícias do São Paulo, pessoal. O pessoal do Jogo Aberto aqui repercutindo essa chegada de Cauli do Bahia aí, chegando ao São Paulo, né? O jogador que já deve ser apresentado oficialmente ainda essa semana, né? Jogador, um meia, que São Paulo já vinha buscando no mercado há algum tempo, né? Ainda mais depois aí da lesão aí. Lesão e fim de carreira praticamente do Oscar aí, o São Paulo acabou perdendo esse meia. Lembrando que o Rodriguinho também foi vendido aí para o RB Bragantino, né? Então ficou essa lacuna aí no elenco. E Cauli fechou com o São Paulo contrato de empréstimo. E o pessoal daqui do Jogo Aberto, Cicinho e Renata Fã, repercutindo sobre essa contratação. Beleza? Já se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral de sempre. Tamo junto, pessoal. Muito obrigada, William, pelas informações. Aliás, o Cauli, eu sempre esperei que ele fosse protagonista no Bahia, mas acabou que outros jogadores foram chegando, ganhando espaço com o Rogério Ceni, e agora ele foi liberado para o São Paulo. Cicinho, se jogar o que já apresentou em alguns momentos, tem tudo para funcionar e para ser uma ótima opção para o Hernan Crespo. Agora tem que ver qual é o momento do Cauli. Pois é, Renato, é Cauli, não é Calbi não, viu? Então... eu tava aqui confuso, meu. Tava confuso. Aqui tá Aguinaldo Timóteo, mas assim, é uma peça importante para esse grupo do São Paulo, Renato, porque é um jogador que chega para um setor que o São Paulo tem carência, né? Esse meia de armação que chega perto do gol, aquela criatividade, né? Que hoje está com a responsabilidade do Lucas Moura. Então, assim, é um jogador que vem para acrescentar e muito para o São Paulo. Iniciou bem no Bahia, né? Falou aí da conversa que teve com o Rogério Ceni, com o Rodrigo Nestor. Então, chega no São Paulo, no momento bom do São Paulo também. E tem muito para acrescentar, porque é um grande jogador e vai chegar Ele foi indicado pelo Mito para o São Paulo? Não, ele pegou informações com o Mito. Eu estava vendo a entrevista dele, pegou informações com o Rodrigo Nestor, Michel Araújo e com o Rogério Ceni, falaram super bem do São Paulo. E como ele tinha perdido espaço lá, tá chegando num time que possivelmente ele tem a oportunidade de ter mais oportunidade. É uma excelente oportunidade, numa equipe que está em evolução. E quando a temporada iniciou, Hernan Crespo, pressionado, deu aquela declaração que ele mesmo já retirou, de que o São Paulo lutaria para fazer 45 pontos. E agora eu quero perguntar a vocês, começando com o João Pedro. O título pode ser uma realidade? Calma, Queria derrubar o Crespo já. Eu tô iludido, mas vamos com calma, pelo amor de Deus, calma. Um pedido aqui, Ancelotti, tem que testar o Marcos Antônio nesses amistosos da seleção. Não, tem que testar um cara que teria oportunidade ano passado, teria chance. Ele não erra um passe. Ela perguntou de título, irmão. De Calma, título. mas o título se constrói com os atletas. Concordo com você. O cara tá jogando muita bola. Não tem medo de responder. Danielzinho. Nossa, joga de terno também. Sabino jogando de terno. Você tá louco? Nossa senhora. Melhor zagueiro de São Paulo. Mas, Rei, vamos falar a verdade aqui. São Paulo jogando bola. Existe uma mudança muito grande depois que aquela turbulência política acaba no São Paulo. Depois que eu falei aqui, fui ridicularizado, principalmente pelo Mr. Bean ali, que o Rafinha chegou no São Paulo. Mudou. Ele chegou, coincidentemente, foram há 5 jogos. Quem é o Mr. Bean? É o Capelani, olha pra cara do Mr. Bean. Não, mas existe uma mudança. Caleri voltando, jogando muito. Lucas. É campeão, irmão! É campeão! É campeão! Você era campeão. E o Marlon? Não trator! Eu só queria fazer uma pergunta. Essa empolgação porque vocês ganharam do Grêmio? Não, porque nós ganhamos do Grêmio, ganhamos do Flamengo. É campeão, irmão! Que isso? Você tá ganhando do Santos, não vai ser campeão? Calma aí, não foi Calma aí, não é que a gente ganhou no Grêmio. Mas não ganhamos no primeiro jogo, não? Não, empatou, Brasil. Não, no Morumbi, quanto foi? Você não tava no jogo? rapaz, Empatamos lá na Vila. Isso sim, calma aí, não é que ganhou no Grêmio. São Paulo amassou o Grêmio. Era pra ser 5, era pra ser 5-0. Posso dar uma sublinhada rápida no doutor aí, 7. principalmente, doutor? Aproveitar que o senhor tá do lado do Chico, porque isso aqui ninguém falou até agora. Tava acompanhando o programa desde o começo. Todo mundo aqui ressaltou a vitória do São Paulo, é bem verdade, mas ninguém falou da mesma forma que aconteceu no Campeonato Paulista. A Operação Salve o São Paulo aconteceu ontem, a Operação Salve o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque o primeiro pênalti dado contra o Grêmio, isso aí é uma operação sem anestesia. Por isso que o doutor tá do lado do Chico. Porque falarem que aquilo foi pênalti é brincadeira. Operação Salve o São Paulo. A verdade é essa aí. Eu vou te dar o cartãozinho do Dr. Fernando, meu oftalmologista. Pode ficar tranquilo, ele é ótimo. Ótimo, viu? Porque, gente... Mas foi pênalti? Vocês acharam? acharam? Pênalti não. Eu não vou negar aqui, mas eu, assim, não posso ir contra os meus princípios. Eu
tava do lado de São Paulo. Se fosse o Palmeiras esse Eu sou pênalti, parte interessada. Mas então... você é imparcial. Isso não foi pênalti que a gente tá mostrando aí. Foi se pênalti, fosse o Ronaldo. Isso você que foi Palmeiras, goleiro. Não, esse lance não, aí, foi o pênalti, Carlos Ronaldo. Miguel. Pênalti? Não, não foi Se fosse pênalti. o Carlos Miguel... É isso. Foi pênalti, Edu. Gente, foi pênalti. Não! Foi pênalti. Como que... Mas me explica uma coisa. A Você física, sabe uma coisa? Quando o atleta se entrega, ele já sai. Verdade. Fez o do Mirassol ontem, a mesma coisa. Como é que ele fez? Como é que ele Assim, ó. faz? Vai virar figurinha, Ronaldo. eu nem precisei de replay. Você só é uma isso. jornalista, uma advogada, uma Pô, mulher eu posso ter empoderada. opinião, Não, eu você tenho deve, opinião. você tem. Claro, E você eu não tem vou me personalidade. influenciar pelo que você diz. Mas aí eu vou te dar, uma sublinhada que você vai entender. Você conhece de física também. Você conhece de física. Se você tá em velocidade e aí eu te dou um encontrão te empurrando, você não cai pra frente, você cai pra Não, trás. o que você pode questionar é o seguinte: se o impacto aconteceu, e pra mim aconteceu dessa deslocada. Mas como ele do cai pra Everton. frente? Seria empurrar ele no peito, ele cai pra frente? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas é física, doutor. Ele tá correndo pra frente. Isso. Ele sofre um impacto lateralmente. Lateral? Ele vai progredir pra frente. Lateral? A inércia dele, isso é Isso física. é lateral, isso é empuxo, doutor. Tem que dar o telefone do doutor Dolinho. Inércia tá no meio campo do Grêmio ontem, Conversa com o animal. Quantas vezes você repetiu de física na escola? Fala. Algumas. Ah, pô, aí, ó. Você quer falar de um pênalti, sendo que o São Paulo amassou o Grêmio, isso aí. triturou, dito por Chico Cê Garcia, tem razão. comentarista lúcido e imparcial às vezes. Mas eu coloco um asterisco Só que quando nem o fala do Abel. Marlon, que ele não O é. Abel colocou um asterisco no título do Flamengo, não colocou? Eu coloco um asterisco, Você já porque tá colocando neste asterisco pênalti no tava nosso 0 a 0 o título? jogo. Você já Esse tá resultado colocando Tá dizendo que aí... o São Paulo vai ganhar o título. Você já tá colocando Tô na onda deles. Você colocou um asterisco no nosso título Eu já? coloquei um asterisco no título de parabéns, vencemos até a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Líder. Porque até outro dia o Cicinho tava falando que o São Paulo era pequeno aqui. Falou! Viralizou nas redes sociais. São Paulo é pequeno, que joga como pequeno. O Scarpa queria derrubar falou que o tava com medo Crespo. do rebaixamento. O Scarpa queria derrubar o Na Crespo. história você não mexe. O doutor tentou derrubar o Crespo. O doutor na tentou história derrubar não o mexe. Crespo. Agora virou Você tá máquina. provocando todo mundo. Não, mas é a Você tá verdade. vendo? Na história não se mexe. O telespectador sabe que Eu tenho poder de fala aqui. Eu tenho poder de fala Vamos, aqui. fica à vontade. Eu estaria constrangido se eu falasse de arbitragem depois de ontem. Boa, Chico. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Matou Uma coisa é o você. jogo, E outra você coisa quer é que eu a fale do lance arbitragem. especificamente? Quero. A consequência é muito grave, ele faria o gol. Exatamente. Danielzinho faria o gol tá aberto. Qualquer toque gera impacto no cara que vai fazer o gol. Qualquer relada, então é pênalti. Hã? Qualquer relada é pênalti. Mas o cara vai fazer o gol, é óbvio. Ah, é? É, Ronaldo? Foi pênalti pra você, Ronaldo? Por que ele desistiria da jogada pra fazer o gol? Muda. O duro é o cara tentando convencer os outros. Aí você muda, Ronaldo. Aí você me ajuda, Eu vou Ronaldo. perguntar pro Everton Guimarães a opinião dele Ah, lá esse em é o Minas. Mr. Se Pênalti, você boa. daria esse pênalti ou não. Everton. Ô, Renata, vamos lá. Pro Capelanes nada é pênalti. Nada é pênalti. No Matheus Pereira ontem não foi, aí não foi, pra ele nada é pênalti. Dinha da turma agora dizer que... Não, encostou, empurrou, não é pênalti. Pênalti tem que ser fratura exposta, arrancar sangue. Foi pênalti, pô. Ah, opinião pra pênalti. Toma. Quer a opinião do Edu Dracena também? E aí, Edu? Pênalti pra você? Não, eu queria ver se fosse o Carlos Miguel ia estar uma Eu chegada. também queria. Boa, Edu. Boa. Mas eu daria o Ele é pênalti. amigo do Everton Mas, também. mas eu daria o pênalti, sim. Daria o pênalti, sim. Não, foi se é pênalti. o Arrascaeta, Se o é o Brasil Carlos inteiro Miguel, já tá ia dizendo estar que ele aqui, ó, mergulhou. a Isso é turminha verdade. aqui do PCL, Palmeiras e tudo. Então... Lá no estádio, a postura do Everton foi lá pedir desculpa para saber se o Danielzinho tinha se lesionado, alguma coisa. Não, para, foi. Cicinho. Eu tava vendo de Cicinho, cima, como? ele Nesse foi lance, lá tem a ver com o parar o binóculo jogador. Esse lance? Nesse lance, depois que o juiz apitou, ele foi lá conversar com o Danielzinho para saber se tinha acontecido alguma coisa. Vamos continuar, não só a discussão desse pênalti, mas o jogo em si, aqui no Jogo Aberto. Continuaremos a discussão levantada pelo Capelanes, que não daria esse pênalti do Everton no Danielzinho, mas um pênalti foi marcado pela arbitragem, convertido por Lucas Moura. E seguimos as análises por aqui. Sgarbi. O Everton ele foi até no instinto, né? Sabe? Quando o cara passa, você só põe a mãozinha aqui pra... E é pênalti. Pênalti, na minha O opinião. doutor. doutor. É que eu já tô simulando. Quase que você fez um pênalti no doutor. É, não, jamais faria isso com o senhor. Então, gente, agora, de verdade, por que, Chico, o São Paulo encontrou tanta facilidade para jogar contra o Grêmio ontem? Nossa senhora, vocês têm tempo? Até o Jornal da Band aí? Bastante coisa. Ah, Renata, assim, o Grêmio tem um sério problema desde o começo do ano, desde o Grenal lá no seu meio-campo. O Arthur é um jogador de construção. Quando ele fica correndo atrás dos marcadores, você prejudica o principal do jogo dele e, ao mesmo tempo, ele fica sem parceria. O Luiz Castro tentou botar 3 volantes ontem, o Noriega, o Arthur e o Edenilson, e percebeu que nenhum deles marcava.
Porque o São Paulo também tem que valorizar, o São Paulo tem um meio campo ele já colocou o William. de toques O William não muito marca rápidos. ninguém. Mas aí, assim, eu tô tentando entender o que ele pensou quando ele tirou o Edenilson ainda no primeiro tempo pra Eu tô botar o tentando William. entender o que você falou. Eu tô tentando entender Se ele também. tinha três Eu tô lá, tentando tirou explicar, na verdade. tirou um pra Se você colocar deixar, eu marcação. consigo. Você tá me enganando. Ele E ontem pensou aqui o foi seguinte, induzido por eu tô você, com o erro. 3 volantes, eu não tô marcando ninguém, eu vou tentar botar um jogador pra ficar com a bola. E também não deu certo. Então, assim, nada do que ele tentou... E o Noriega é um zagueiro, né? Ele é, mas ele jogava E também você veio aqui ontem e fez todo mundo apostar no Grêmio e errar com você. Você tem que ser punido pelo jogo aberto. Você não apostava no Corinthians? Não, eu apostei errado. 4x0 pra sanhaca do seu time. Que lascar. Esse programa tá muito louco. Gente, o São Paulo, em contrapartida, se transformou numa equipe organizada, assim, um time que tem padrão, que encontra em Marcos Antônio e Danielzinho válvulas de escape, além de marcadores, saem com a bola, voltam para recompor, os laterais estão aparecendo e agora tem Lucas Ramon, que parece que joga no São Paulo há uma eternidade, e o Enzo do outro lado também, como tá bem. Enfim, o São Paulo mudou. Estudou o time do São Exatamente. Paulo. né? E é difícil. Muito. Por esse jogo, méritos, obviamente, do São Paulo, mas também a questão do Grêmio muito abaixo. O Grêmio estava irreconhecível, assim. O sistema defensivo ajudou o São Paulo também, entregando muitas bolas. O São Paulo aproveita a oportunidade e tinha feito mais gols. Mas, assim, é difícil escolher um destaque nesse jogo, porque o São Paulo ao todo foi bem, né? Até nas substituições, aí depois caiu um pouco de produção, porque já tinha o resultado. Mas foi um grande jogo. E aí nós vamos ter que dar o braço a torcer o Crespo quando ele falava que era difícil escalar um São Paulo sem peças, né? Então os jogadores de lesões voltaram, o outro São Paulo. Então o trio aí, o trio que vai causar terror nesse Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, o LCL, Luciano, Caleri e Lucas. Gente, segura aí, porque o São Paulo... Segura que agora na segunda divisão da Libertadores vocês vão também. Pelo que tem apresentado, a maneira na qual tá jogando, a sintonia do São Paulo, time grande quando pega a moral... O cara tá na lanterna e tá falando, você tá lá na lanterna, irmão. Deixa eu falar um negócio. Eu tô conversando aqui, eu tô conversando e o Ronaldo falando. Quem tá em cima não consegue ouvir quem tá embaixo, irmão. Eu vou falar, cada um falando pra ouvir. Vou dar tiro agora. Bato demais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí, né? Eles falaram um pouco aí sobre essa chegada aí do Cauli ao São Paulo, né? Renata Fã e o Cicinho discutiram um pouco em relação a isso e um pouco da repercussão aí desse último jogo do São Paulo frente ao Grêmio. O São Paulo venceu de 2-0 no Morumbi, né? Lembrando que esse final de semana o São Paulo já entra em campo de novo aí pelo Paulistão, né? Lutando por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Vai jogar aí seu último jogo aí com a Ponte Preta, tendo que vencer, né, pra ter chances de se classificar. E eu acho que o São Paulo vai com força máxima, né? Afinal de contas, o time reserva do São Paulo é muito abaixo do time titular, então acho que o Crespo não vai arriscar. Obviamente vai mesclar alguns jogadores, porque não vai se expor principalmente a machucar os principais jogadores, né? Eu acho que mas quem tiver em condições, eu acho que vai pro jogo aí. E o São Paulo tem tudo para conquistar o resultado positivo, porque a Ponte Preta já está rebaixada mesmo jogando em casa, né? O São Paulo acho que tem um certo favoritismo aí nesse jogo aí de domingo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve, curte, compartilha, dá aquela moral de sempre. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.